Poxa, eu não tô me enxergando. Oi, boa noite. Como é que faz aqui agora? Já entendi que nós estamos online. Esse mês nós temos uma. Oi, Andressa. Como é que eu faço, gente, por Andressa aqui? Eu já pedi. Já. Boa noite, a Andressa tá entrando. A live vai ficar salva. A Andressa tá entrando, é só ela aceitar aí. Ó, aceitei. Problemas técnicos do ao vivo. Esse mês nós pensamos muito. A Andressa não está conseguindo participar. Pera aí que eu vou. Ela não está conseguindo participar. Pera só um pouquinho que eu vou de novo. A Andressa vem. Oi, Andressa, boa noite. Oi. Tudo Boa bem? noite, Sam. Tudo Eu... bem, e aí? Peraí. E a Andressa, ela mesma vai se apresentar. Ela vem falar de uma coisa muito interessante esse mês, sobre a organização e o planejamento a serviço da manutenção desse grande desejo nosso. Exato, Sam, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Você sabe, já falei para você, foi muito legal, me senti muito honrada de você ter me convidado. Também queria agradecer a todo mundo que está entrando, tanto o pessoal aí do meu perfil que veio para cá, quanto o pessoal, né, que já é daqui do perfil e está participando. Quando a Sam me convidou, eu ainda falei para ela, falei assim, Sam, como é que eu vou fazer, né, uma conexão entre esses dois assuntos? Porque a gente sabe que organização e planejamento pessoal, a gente esbarra bastante aí numa questão comportamental e a gente trazer isso para a psicanálise é algo que eu acho que sempre foi um desafio que eu mesma tinha no começo, porque já aproveitando para engatar aí uma pequena apresentação sobre mim, eu comecei a trabalhar eu trabalho, né, atualmente mais na área de coaching, voltado assim para mentoria. Eu tô aí no percurso, né, de estudar psicanálise, pretendo começar a atender em breve como psicanalista, mas comecei nesse percurso como coach, inclusive estava lendo um pouco nesse livro aqui do Contar, que tem uma parte que ele fala, né? Esse Cartas a um Jovem Terapeuta, que muitos psicanalistas começam como coaches, e eu não sabia disso, eu achei isso muito interessante. Mas eu comecei um pouco nessa área em 2021, quando teve aí a questão da pandemia. O meu background, vamos dizer assim, não tem nada a ver com isso, né? Eu fui comissária por 10 anos, voei fora, né, do Brasil e sempre tive muito interesse por essa área de organização e planejamento pessoal, mas uma coisa muito pessoal minha, nunca foi algo voltado para essa questão de trabalho, nunca foi uma questão profissional. Mas quando teve a pandemia, acabei saindo da aviação e acabou se tornando algo profissional muito de uma forma muito orgânica, natural. E aí eu realmente comecei a estudar sobre isso, fiz uma graduação em gestão de recursos humanos e entrei de cabeça, né, com relação a isso. E foi trabalhando com isso, né, com essas mentorias, com esse coaching, que eu também acabei esbarrando na psicanálise, justamente porque a gente entra em algumas questões que eu vou trazer para cá, né, Sami? Na questão de que comportamento é sintoma, né? A gente sabe que comportamento ele traz, ele evidencia aí muita coisa, ele diz muita coisa sobre o nosso desejo de fato.
né? Então, eu acho que não tem como a gente dissociar essas duas coisas. E então eu trabalho com isso já desde 2021, já tive diversos mentorados nesse sentido. E dentro da própria mentoria, que é muito diferente de um trabalho terapêutico, né, de uma psicoterapia, a gente entende que as duas coisas elas precisam caminhar juntas. A gente vai ter que ter sim um trabalho de terapia, algo para a gente investigar e ir atrás de sustentar esse desejo, mas que também a gente vai precisar olhar um pouquinho aí a questão do comportamento para tentar trazer à tona algumas coisas e as coisas não se misturarem tanto, né? E aí eu trouxe algumas coisas aqui para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso. Você quer falar alguma coisa, Sami? Eu, eu vou escutar e eu vou lendo aqui. Se tiver pergunta, eu vou te fazer. Mas eu vou te fazer uma pergunta inicial. Você fala Pode assim: fazer. estava lá na aviação, olhei para o RH, fui olhando para outras coisas e cheguei na Uhum, psicanálise. Como é que sim. foi isso, Andressa, para você? Porque parece que foi algo muito natural. Sim, na verdade foi muito natural, Sami, por conta do meu percurso pessoal, né? Eu diria que a gente sabe que a gente até já falou muito sobre isso em alguns nossos grupos, né, de estudo, mas a formação do analista se dá muito ali na nosso próprio percurso de análise, né? E então, por algumas questões pessoais, já estava fazendo terapia há um tempo. Eu fazia terapia de abordagem comportamental, TCC, e eu percebia justamente isso, cara. Eu tô com a vida toda organizada, consegui, né? Tô, sei lá, tomando remédio, tô fazendo as coisas tão super em ordem. Estamos aqui, tá tudo indo, tá tudo fluindo. Mas tem alguns comportamentos que eles estão se repetindo. As coisas continuam acontecendo, os sintomas se deslocam para outros lugares, para outras áreas. Então não é isso, né? Tem alguma outra coisa aqui. O que é isso? O que é isso que se desloca? O que é isso que se repete? E aí a minha própria terapeuta na época falou: Andressa, eu acho que você se beneficiaria muito de estudar ou ir atrás de uma análise, né, de talvez procurar algo com uma abordagem mais voltada para a psicanálise. E, ao mesmo tempo, uma amiga minha ela falou, Andressa, eu tenho um curso de psicanálise que eu acho que é tão a sua cara. Ela falou, eu te acho tão a cara da psicanálise. E aí, eu comecei a ler, comecei a estudar um pouco mais da teoria, e aí, sabe aquela coisa de, eu acho que isso aqui tá fazendo um pouco mais de sentido para aquilo que eu vivo, aquilo que acontece comigo, né? Para isso, que eu percebo que várias coisas se repetem. Eu percebo que eu tento trazer para cá, nessa área da minha vida, e aí isso escapa para um outro lado, isso se desloca. Então, peraí, como eu posso então tentar entender isso de uma outra forma? E aí foi que tudo começou a realmente acontecer. Eu fui para análise e e muitas coisas que estavam realmente já tinham sido trabalhadas dentro de uma abordagem comecei a trabalhar de uma outra forma, uma outra abordagem realmente mais voltada para a psicanálise. E aí eu falei, é isso, né? Realmente esse é o caminho que eu acho que talvez eu queira seguir até profissionalmente também. E então foi orgânico, mas foi também por um próprio percurso pessoal. E, e até mesmo dentro da minha própria mentoria, do meu percurso ali, com os meus mentorados, eu não misturo as coisas, obviamente. Quando eu estou fazendo o trabalho com eles, eu falo, eu sempre deixo tudo muito claro. A minha mentoria ela tem um começo, meio e fim, porque ela não é um trabalho terapêutico, mas a maioria dos meus mentorados eles fazem terapia também. E eu falo para eles, as duas coisas precisam acontecer em conjunto, porque mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui na live, mas a questão toda é a gente precisa entender, né, que existe uma diferença entre as duas coisas, sim, mas aqui a gente vai entender algumas coisas que você vai precisar trabalhar lá, porque aqui é paliativo, sabe? Aqui a gente está realmente entendendo um sintoma, alguma coisa, mas isso aqui vai se deslocar para outro lugar. E se você não começar a tentar entender, você em algum momento isso aqui vai voltar,
sabe? Isso aqui não vai se sustentar. Então, e aí eu cheguei à conclusão de que, cara, eu também quero conseguir ajudar as pessoas de uma forma mais a longo prazo. Eu não quero ficar só aqui no paliativo também. Eu quero conseguir ir mais a fundo nessa relação com essas pessoas, porque a gente cria ali também uma relação, mesmo na mentoria, né? A gente cria né? Essa transferência também acontece mesmo que de uma forma diferente, mas eu entendi que eu também queria partir para esse outro lado. E foi assim que o meu percurso começou. Então vamos. Então Lindo vamos. percurso, né? Eu falo Eu que acho que psicanálise escolhe psicanalista, não é uma pessoa que acorda e fala assim, hoje eu resolvi eu acho virar também. psicanalista. Eu acho, eu acho. Até ter esse movimento, mas não sustenta o lugar. Eu acho que é um lugar que, de muito desejo, né? Não sustenta Precisa ter. o desejo, tema da live. Exato. Você precisa bancar, né? Vamos bancar isso. Você pode ter desejo, mas você precisa bancar ali, né? Porque é custoso, é um investimento alto que você faz. Eu não falo nem só da questão de dinheiro, né? Mas uma questão de investimento de tempo, investimento de tudo ali. A própria análise pessoal é um investimento alto, de libido, inclusive, né? Da gente estar ali. É difícil, a gente sabe. Mas eu acho que para a gente começar, eu queria trazer, né, um pouco esse livro aqui do Freud, né? Do Papai Freud, O Mal-Estar na Civilização. Tem muitas coisas interessantes aqui nesse livro, mas ele tem essa passagem que ele fala: a ordem é uma espécie de compulsão de repetição que, uma vez estabelecida, resolve quando, onde e como algo deve ser feito, de modo a evitar oscilações e hesitações em cada caso idêntico. O benefício da ordem é inegável. Ela permite ao ser humano o melhor aproveitamento de espaço e tempo, enquanto poupa suas energias psíquicas. Então, isso é uma coisa que eu sempre bato muito na tecla quando eu faço a minha mentoria com o pessoal. Quando você vai organizar a sua rotina, o seu dia a dia, principalmente hoje em dia, né, eu acho que a nossa sociedade, a nossa rotina como um todo, o nosso valor, né, enquanto ser humano, está sendo medido pela sua produtividade, o quanto você produz, o quanto você é valoroso para a sua sociedade a termos de aquilo que você está contribuindo. E isso é uma pressão enorme em todo mundo, né? Isso é uma pressão enorme. A gente está literalmente assim, o tempo todo eu tenho que estar contribuindo. Se eu não estou contribuindo, eu não tenho valor. Então, o máximo de coisas que a gente consegue, de certa forma, otimizar, porque tudo que eu faço é um investimento psíquico. Tudo que eu escolho é um investimento psíquico. E a gente faz micro escolhas o tempo todo, o dia todo. Né? O que eu vou vestir hoje, o que eu vou comer hoje, o que eu vou falar hoje, o que eu vou, né, fazer hoje. Enfim, tudo que a gente tem que fazer de escolha é um investimento psíquico que a gente não presta atenção o quantas coisas a gente tem que escolher ao longo do dia. Por isso, quanto mais a gente otimiza ou a gente automatiza certas escolhas, menos investimento psíquico a gente tem naquilo. Então, eu falo que esses rituais, essas rotinas, para pessoas que são muito atarefadas, é como se a gente estivesse tendo ali um ganho marginal ali, né, dessa economia psíquica para momentos em que a gente precisa, de fato, investir grandes energias, né? Então eu tenho um trabalho muito importante para fazer, uma reunião muito grande para fazer, para apresentar um trabalho, uma prova, alguma coisa. Então, se a gente sabe que a gente tem muitas coisas que a gente vai precisar pensar muito, a gente ter uma rotina estabelecida ou a gente ter uma organização ali vai ajudar nesses momentos. Então, acaba que ajuda a gente ter um ritual, a gente ter uma rotininha ali, acaba sendo algo interessante de se ter em alguns momentos. Né? E ele continua falando ali mais para baixo que beleza, limpeza e ordem ocupam claramente um lugar especial entre as exigências culturais. Né? Nessa parte do texto, inclusive, ele está falando sobre o que a gente traz como importância para, enfim, felicidade. Eu acho que é interessante ele usar a palavra felicidade e usar a beleza e a ordem como, né, coisas para a felicidade. Ninguém dirá que elas são importantes para a vida como o domínio das forças naturais e outros fatores que ainda veremos, mas ninguém as porá em segundo plano como coisas acessórias. A vantagem da ordem é evidente. Então, eu acho que
às vezes, né, a gente pode deixar de lado, porque as pessoas falam, ah, mas organização é muito difícil, porque eu perco tempo me organizando, e aí parece que eu perco mais tempo me organizando do que efetivamente fazendo as coisas, quando na verdade não é isso, né? Literalmente a gente perde um pouco de tempo, perde ali, né, um pouco de tempo fazendo isso, mas é pra gente ganhar um tempo depois, quando a gente vai fazer outras coisas. Eu falo a mesma coisa que você organizar uma gaveta de roupas, a hora que você vai se vestir é muito mais fácil. Você tá com uma gaveta toda desorganizada, você vai perder mais tempo ao longo do dia ou ao longo dos dias, na hora que você vai se vestir, certo? Porque tá tudo ali, e aí você nunca sabe onde tá nada, ao longo do tempo você vai perdendo cada vez mais tempo, aos pouquinhos, do que você sentar e realmente pegar e organizar aquilo um dia e a coisa ficar e se manter ali organizada. A questão é você deixar aquilo ali organizado também, né, Sami? Porque eu falo, a organização é como louça. Não é uma vez e acabou, não é um evento, né? E eu penso que isso é tudo com tudo na vida, até os nossos pensamentos, né? A gente pensa que é aquela coisa assim, ah, eu vou fazer uma vez e pronto, acabou. E não é. Tipo, você usou uma vez, você vai ter que ir lá e vai ter que fazer de novo. Você organizou uma vez, depois que você fez aquela tarefa, você vai ter que planejar e organizar de novo. A louça é a mesma coisa. Você cozinhou, comeu, lavou. A hora que você comer, cozinhar de novo, vai ter que lavar de novo. Então, isso é um ciclo, é uma coisa que vai ter que se ir repetindo. Então, quanto mais você coloca isso na sua vida como uma fluência mesmo, faz com que isso seja mais tranquilo para você, do que você tentar enxergar isso como uma tarefa que vai te despender realmente todo essa energia, aí você cria essa resistência mesmo, né? E é uma coisa que ele fala também, ele continua, né? Daí a gente volta um pouquinho no texto, porque ele fala: a satisfação irrestrita de todas as necessidades se apresenta como a maneira mais tentadora de conduzir a vida, mas significa pôr o gozo à frente da cautela, trazendo logo o seu próprio castigo. Que é literalmente isso, né? A gente viver a nossa vida, nosso bel prazer, fala, infelizmente, a vida adulta, é literalmente isso. Falo para os meus mentorados muitas vezes, né? Que é o dia a dia a gente ter uma mãe, assim, na nossa cabeça, né? Eu moro sozinha e fico assim, na minha própria cabeça. Tá bom, mãe, já comi meus vegetais hoje. Tá bom, mãe, já arrumei minha cama hoje. Tá bom, mãe, já. Sendo que não tem mãe nenhuma, né? Sou eu. Eu sou a mãe e eu sou a pessoa que tá aqui fazendo as coisas. E é o Mas se eu pai não. que barra. E é o pai que vem para barrar junto. Sim, literalmente, né? Só que só que é aquela coisa. Se eu não coloco essa pessoa, essas outras imagos aqui na minha cabeça, eu não faço, né? A gente não faz porque tem a nossa ordem, ela não existe, né? O id tá aqui o tempo todo, porque a gente fica, por que que eu vou ter que por que que eu vou arrumar minha cama se daqui a pouco eu já vou voltar para cá? Por que que eu vou ter que comer o vegetal se eu posso comer o pacote inteiro de bolacha? Não tem ninguém para me parar. Por que que eu vou ter que fazer isso aqui? Por que que eu vou pagar minha conta se eu posso usar o meu dinheiro para comprar a brusinha? Sabe assim, literalmente a gente está aqui o tempo todo nessa briga que faz com que, cara, a gente precisa ser adulto funcional no fim do dia, né? E não tem mais o adulto mais adulto, né? Então eu falo, as pessoas chegam aqui porque a gente precisa ser o adulto mais adulto em algum momento. E não tem como a gente fugir disso, né? A gente vai estar ali, talvez, num processo de análise em que a gente está tentando se haver com o fato de que talvez a gente tenha essas vozezinhas, essas imagens sejam muito, too much, sabe? Assim, você tá literalmente alguém falando demais na sua orelha e você não consegue fazer nada. E a gente tá ali tentando entender por quê. Então eu não consigo também, né? Pô, eu trabalho tanto, não consigo deixar de comprar isso aqui e comprar uma blusinha. Mas ao mesmo tempo, eu preciso conseguir existir, né, no mundo de alguma forma funcional até eu conseguir lidar com essas coisas na minha análise. E então, quando a gente tenta trazer isso para um plano mais da ordem do funcional aqui, que não é ficar só nessa parte, nessa coisa da fantasia, é que a gente começa a se ver realmente com esses comportamentos
E às vezes a gente precisa dessa objetividade, né? A gente precisa dessa coisa da cognição. A gente não é só inconsciente, né? A gente é consciente também. Então eu sei que eu tenho, às vezes, esse superego, né? Esse superego extremamente estrito. Ou não, né? Ou às vezes eu sei que eu sou completamente desgarrada. Eu devia estar pagando minha conta de luz, mas eu tô aqui gastando todo esse dinheiro. Então eu preciso ter um controle maior. E não adianta só daí eu usar essa minha desculpa de, mas é porque eu sou realmente muito, né? Eu sou assim, e eu trabalho isso na terapia. E aí a gente usa a terapia como essa desculpa também, né? Eu faço terapia já, então eu posso, porque eu faço terapia. E aí esse é um problema. Então, a hora que a gente traz isso para a ordem da cognição, da consciência do não, então eu vou fazer um plano para isso. É importante a gente ter essa consciência também, né? E a gente trazer isso para essa parte. Por isso que eu falo, muitas vezes os meus mentorados vêm, eu falo, é em conjunto, não é uma coisa ou outra, são as duas coisas. Você precisa continuar indo lá, sentar lá, né, na frente do teu terapeuta, do teu analista, deitar no teu divã, seja qual é o percurso que você está fazendo, e você precisa vir aqui e fazer o seu plano e seguir o teu plano também, né? Porque uma coisa não vai existir sem a outra. E justamente porque é isso, né? Como ele fala, pôr o gozo à frente da cautela, trazendo logo o seu próprio castigo. É como se você deixa o seu id aí a seu bel prazer, uma hora ou outra você vai continuar sofrendo. Né? Só prazer não é prazer. Só prazer não é prazer. A gente sabe muito bem disso. Tem um custo. Né? O gozo é custoso. Ele não é só gozoso. Olha que frase maravilhosa. Nossa, boa. Né? E então ele fala isso também um pouco mais para frente. Eu gostei que eu fui marcando o texto e eu fui voltando. Ele fala até um pouco mais para frente disso, né, que a vida tal como nos coube é muito difícil para nós. Traz demasiadas dores, decepções, tarefas insolúveis. Para suportá-la, não podemos dispensar paliativos. E aí que eu falo que a mentoria, ela é um paliativo, né? A gente trazer esses recursos, essas ferramentas, são paliativos. E eu deixo isso sempre muito claro. Eu falo, isso que a gente está fazendo é um paliativo. E a comparação que eu faço é sempre a seguinte. Quando a gente tem uma dor de cabeça, a gente toma um analgésico. O analgésico é para dor. Ele não é para o que está causando a dor de cabeça. Porque eu posso estar com a dor de cabeça porque eu tô desidratado. Posso estar com a dor de cabeça porque eu dormi mal. Posso estar com a dor de cabeça porque tô com câncer. Posso estar com a dor de cabeça porque bati a cabeça. Mas não significa que eu preciso sofrer com a dor de cabeça até eu achar o problema que eu tô com a dor de cabeça. Posso minimizar essa dor de cabeça. Só que aí eu tomo meu analgésico, a dor de cabeça melhora e eu preciso continuar procurando. Porque eu não posso ficar dependente do analgésico para a dor de cabeça sumir. Né? Porque essa dor de cabeça vai voltar, ela vai piorar, ela pode ir para outros lugares. Então a questão da mentoria é justamente essa, ela é o remédio para dor de cabeça, que a gente vai achar aqui para lidar com isso nesse momento, enquanto a gente vai trabalhar em outras coisas, em outros lugares. Então, por exemplo, eu tenho muito problema com procrastinação. Gente, a procrastinação é literalmente a falta de você entender onde está o seu desejo. Não tem outra, né? As pessoas, porque a procrastinação... Assim, é literalmente isso. Alguém fala para mim, Andressa, eu não tenho disciplina. Eu tenho paura, Sam, da pessoa que chega para mim e fala assim... A disciplina te levará a lugares onde a motivação não te leva. Nossa Senhora! Gente, pelo amor de Deus. Quando alguém chega e fala isso pra mim, eu tenho 3 tipos de ataques cardíacos diferentes. Porque, gente, não existe. A disciplina é uma consequência da motivação. Ela simplesmente acontece. Né? Eu falo... Não existe uma pessoa que tem uma motivação muito grande para alguma coisa que não vai ser disciplinada. Né? Então a questão é, se você está indisciplinado com alguma coisa, é porque você ainda não encontrou o teu desejo daquela coisa. Você pode achar que você quer. Você pode até, entendeu? De verdade, falar, não, mas eu quero muito isso. A gente sabe que, né? Que a gente acha que a gente quer, não necessariamente é o que a gente Então quer. a gente não dá conta de bancar, às vezes, o que quer. E o desejo, ele né? O desejo, ele não faz sentido, às vezes. Até porque, às vezes, a gente tem um desejo que a gente sabe, né? Quando a gente chega em análise, você fala, cara, mas não é possível.
não é possível que eu desejo isso, porque o desejo às vezes não faz sentido mesmo, ele é um desejo horrível. Às vezes você tem que se haver com uma coisa que você olha e fala, sei lá, que loucura, né? Isso que eu tô descobrindo. É isso que eu quero bancar? É isso que eu vou ter que me haver? Não faz sentido. Né? E a gente procrastina porque não faz sentido mesmo. Às vezes a gente não quer bancar mesmo. Né? E a procrastinação é isso. E aí a pessoa fica ali falando, não, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E ela tá batendo o pé no chão e não quer, não quer, não quer. E até você entender que não, você não quer, a coisa não vai fluir. Mesmo. E aí a gente pode, tá, então vamos tentar. Vamos tentar. Vamos fazer um plano assim, vamos fazer um plano assado. E às vezes esse plano assim, esse plano assado é só para fazer a pessoa enxergar que ela não quer. Que aí é o que eu falo. Às vezes, e aí eu peguei até uma passagem aqui que eu vi do Contardo, que não tem muito a ver com isso, mas que me trouxe isso, que ele fala, né? Nessa parte aqui, ele estava falando sobre associação livre na sessão, que, que é o paciente que chega na sessão com tudo muito montado, né? Com aquele discurso montado, o que eu vou falar? E aí ele diz, né? Geralmente é quando tentamos policiar cuidadosamente o nosso discurso que podemos cometer um lapso revelador. E aí eu fiquei pensando que às vezes é justamente isso que acontece com os mentorados. A gente chega aqui e fala assim, olha, então vamos montar essa rotina aqui. A gente vai descobrir o que você não quer, aonde você não faz. Entende? Porque é isso. É isso que vai evidenciar os teus sintomas. É isso que vai evidenciar onde está o seu desejo. Então, às vezes, a gente vai usar esses artifícios da organização para entender também isso, que não é isso aqui. Só que não adianta a gente, né? Porque aquilo não é sugestionar, não é eu não vou falar para você onde está o teu desejo, você precisa chegar lá. Então a gente monta, então a gente faz. É isso aqui que você quer fazer? É isso aqui que você acha que vai resolver? Então vamos lá. E aí é a pessoa que vai falar, não, então não foi isso. Não, então não é isso. Então você vai fazendo esses caminhos pra gente entender que, ó, a gente tá mostrando por A mais B que isso aqui precisa ser trabalhado em outro lugar. Né? Então, porque você descobrir, né, também tem isso. Você vê aquilo que você não quer, já é um caminho para aquilo que você quer também, né? Já é uma pista, vamos dizer aí. Então, eu acho muito curioso também quando isso vai acontecendo, porque as pessoas trazem, né? As pessoas falam, ah, realmente, olha, eu achava que era isso e não é. Eu achava que o meu problema era tal e não é. Então, é bem curioso essa parte. Isso também cabe na análise. Você vai começar agora, inclusive está pronta. Você vai começar, isso cabe muito na análise, porque a pessoa chega realmente com essa persona montada. Persona não pode falar, vou falar com esse ego. Eu chego pronto, porque eu quero me mostrar. E quando você fala assim, mas quem é você? O que você gosta? A primeira coisa que a pessoa fala, não sei. Eu uso como ferramenta. Primeiro você descobre o que você não gosta, que vai ficar fácil. Você começar a olhar para dentro e descobrir do que você gosta. Porque muitas vezes a gente está eu vou falar como porque eu também sou paciente, a gente está tão preso ao desejo do outro que a gente não sabe qual é o nosso próprio desejo. Uhum. Sim, e é muito porque comum. passa muito pelo ideal, né, Sami? Passa por todos os ideais, né? Tem o ideal, o ideal que me falaram, o ideal que eu introjetei, o ideal, todos. O ideal que eu tô copiando, né? Aquele que eu tô projetando e então não sei, a gente chega, tem muita gente que chega justamente por isso. Olha, eu vi que fulano faz assim e eu tenho que fazer assim. Na minha rotina, porque eu sou casada com não sei quantos filhos e fulano também é casado com não sei quantos filhos e faz assim, eu tenho que fazer assim também. Então a primeira Muito. coisa que eu mas quem disse que você tem que fazer assim? Por que tem que ser assim, né? E
Então eu falo, gente, é possível para cada pessoa. Então, acontece muito, muito, muito na mentoria das pessoas falarem, não, mas eu quero fazer exatamente como você faz. Mas como eu faço, não vai ser possível. Porque eu sou eu, você é você. Né? E começando pelo fato de que nada é igual. Nada no sentido de nada no sentido de eu tô na minha casa, você está na sua. Nós nascemos em lugares diferentes, crescemos de formas diferentes, tivemos experiência. Falei, nem pessoas que nasceram na mesma casa foram criadas pelos mesmos pais, tiveram as mesmas experiências, nenhuma experiência é igual. Né? Nem irmãos têm os mesmos pais. A gente sabe disso, né? Então, não existe isso de ser igual. E eu deixo isso também muito claro ali na mentoria. Eu falo, a gente está aqui para tentar descobrir a forma que você vai existir, que você vai conseguir fazer dentro das suas condições. É possível se organizar? É possível ser produtivo? É, enquanto sendo você. Não enquanto sendo assim, não enquanto sendo assado, não enquanto fazendo da forma que é montada, sabe? Porque existem métodos, existem fórmulas, existem N, X, Y, Z, mil coisas. Eu falei, ferramentas, ótimo. Existem ferramentas e elas ajudam. Ferramentas são ferramentas. Eu falo, se você me dá um martelo, o martelo é uma ótima ferramenta. Pode construir inúmeras mil coisas. Se eu não souber exatamente o que eu preciso construir, se eu não tiver as habilidades para construir isso, se eu não souber aonde eu tenho que construir isso, e se eu não tiver outras ferramentas para construir isso, o martelo é só martelo. Se eu não tiver Exatamente. o desejo de construir e usar o martelo, também o martelo não vai me servir de nada. Ah, essa semana é muito interessante isso, porque a sua fala me levou a um paciente. E falou assim, falando sobre relacionamento, ela tem o quê? Ela não tem que fazer nada. Ela não tem que, ela não tem que atender a tua idealização narcísica. Você precisa entender isso. Foi muito interessante isso, porque foi uma idealização, a pessoa idealizou, e muitas vezes é isso. O meu desejo tá, por exemplo, eu estou idealizando algo. Eu nem sei o que eu desejo. É exatamente isso. Eu até tenho a ferramenta, mas eu não sei usar. Que nós temos uma grande ferramenta, que é o nosso inconsciente, né? Ai, que ferramenta. Essa ferramenta é uma ferramenta de muito difícil acesso, né, Sami? Essa é a grande questão. E, na verdade, não acho que ela seja de difícil acesso. Eu acho que a questão é a interpretação talvez seja mais difícil. A gente tem acesso a ela, mas a gente não percebe, né? E ganhar essa consciência, eu acho que talvez é parte desse processo. E requer um certo manejo, realmente, né? Tanto que a gente vai em análise para conseguir trabalhar essa parte também. E só que eu vejo que é muito isso. Por mais que a mentoria não seja um processo terapêutico, existe ainda uma questão da gente tirar essa idealização, da pessoa chegar lá e falar, eu quero sair daqui exatamente assim, né? E eu falo, a gente precisa entender que esse é um processo com começo, meio e fim, e a gente tem aqui, você vai aprender a usar tais ferramentas, mas talvez você entenda que essas ferramentas não vão te levar exatamente aonde você quer, porque esse lugar que você quer é um lugar que não existe. Porque ele é um lugar idealizado. Inclusive, essa questão do alcancei um objetivo e esse objetivo me frustrou. Porque alcançar um objetivo é destruir esse objetivo, né? Literalmente a gente matou o objetivo morreu. Ele acabou para mim. Então tem muita gente que chega para mim e fala, eu alcancei um objetivo e acabou. Não é isso. Aí eu falo, é um luto. É o luto que você tá vivendo de você ter alcançado uma coisa que você não idealiza mais. Né? Então, é difícil, né? Porque a gente tem que entender também um pouco isso, que a gente tá nessa eterna busca. Se a gente tá falando aqui,
né, de uma estrutura neurótica, a gente tem que entender também que a gente vai estar sempre lidando com a falta. Né? A falta, ela faz parte. E aí, então, a coisa sempre vai ser um pouco idealizada, a coisa sempre vai ser um pouquinho... E... Então, esse manejo, ele também acontece ali. Porque a gente tem que traçar, a gente tem que ter, a gente tem que olhar para esses campos também ali quando a gente vai falar de organização, de planejamento, de processos, de projetos, de tarefas, para a parte mais objetiva, mais prática da coisa, mas a gente não pode esquecer, né, que quem está liderando aquilo ali também é o inconsciente. Esse desejo, ele está ali. E se ele não estiver ali, a coisa não vai fluir. Alguém perguntou alguma coisa aqui, né? O que não é um processo terapêutico. É o trabalho da mentoria, né? Isso. Só para explicar para quem entrou depois, é porque eu ainda não trabalho como psicanalista, né? Eu não atendo como psicanalista. Eu faço um trabalho de coaching voltado para organização e planejamento pessoal, que é um trabalho que tem um começo, meio e fim. Assim, são sessões fechadas, né? Eu faço trabalho de 3 meses com os meus mentorados. Então, é um trabalho começo, meio e fim. E ele não é um processo terapêutico, não é psicoterapia. Ele é um processo de organização e planejamento pessoal. E já aconteceu lá nesse trabalho da mentoria, da pessoa vir, porque ela acha que vai pagar e vai resolver a vida, e ela procurar um processo terapêutico? Então, eu sempre faço uma entrevista, né, Sam? Por mais que, assim, no começo, eu sempre fiz, mas depois eu tornei mais oficial. Assim, a gente fazer uma primeira entrevista justamente para entender qual é o teu objetivo. E eu entender se, ó, o que você está procurando é um processo terapêutico ou é isso aqui. Porque tem gente que vai chegar e vai falar, olha, não, eu tenho um projeto que eu quero fazer. Eu quero terminar meu TCC. Eu quero organizar um projeto para o meu trabalho. Eu quero, sei lá, enfim, um projeto específico. Eu quero organizar minha rotina realmente, quero organizar meus horários, estou trabalhando muito, tal, tudo uma bagunça. E tem gente que chega e fala, olha, tô perdido, não faço ideia do que fazer da minha vida, tô passando por um processo de luto. São casos e casos. Tem gente que eu falo, olha, não é a mentoria não é para você. Para você é um processo terapia, né? Então eu encaminho, eu ajudo a achar profissionais, eu falo, acho que essa pessoa pode te ajudar. Tem pessoas que, normalmente, eu diria assim, 99% dos meus mentorados já fazem terapia. Inclusive, eu sempre pergunto, já tá fazendo algum processo terapêutico? Não tá? Tem acompanhamento? Não tem? Se não tem, eu falo, seria muito interessante que você começasse, porque vai esbarrar. A gente vai chegar em algum momento na mentoria, vai acontecer, Sami, vai acontecer. A gente vai começar a trazer esses comportamentos e vai chegar um momento que a gente vai falar, a coisa tá fora de ordem porque você tem alguma questão ali, entendeu? Porque assim, a gente sabe, somos seres biopsicossociais, né? A gente sabe que... E aí eu falo, né? Às vezes a gente fala, é depressão ou é porque... Ou é capitalismo, né? Ou é depressão ou é porque você não tá dormindo direito, não tá comendo direito, tá trabalhando demais. As coisas, cara, elas se interpolam, é difícil mesmo. Aí, às vezes a gente fala, às vezes a gente ajusta um pouco o sono, a gente trabalha um pouco em algum desses campos aqui. Você vai fazer exercício físico, você começa uma alimentação melhor, você vai lá ver os seus níveis hormonais, dá uma ajustada nisso, a coisa melhora. Nem tudo é patologia, sabe? Nem tudo é sintoma. Às vezes a coisa Às vezes o sintoma é somente físico. Às vezes, sabe? Né? Às vezes a coisa é, inclusive, tem uma outra passagem aqui no livro do Contardo que ele fala justamente sobre isso. Ele estava falando aqui, né? Ele estava falando sobre os fármacos, né? Daí ele dá um exemplo. Eu fico triste porque meu amigo morreu. Quem sabe no futuro existe um inibidor da captação da serotonina de ação imediata.
e poderei engolir a seco uma pílula que numa meia hora permitirá que eu volte a sorrir. É óbvio que não terei agido sobre a causa de minha tristeza. Meu amigo continua morto. Mas graças à descrição química de minha emoção, terei conseguido modificar meu humor. A mesma coisa aconteceria caso recorresse a um fármaco para aliviar os efeitos maníacos de minha lembrança da infância infeliz. E depois ele fala mais para baixo. É óbvio para qualquer psicoterapeuta que, em muitas situações, é aconselhável tentar modificar o humor do paciente quimicamente. Por exemplo, um paciente deprimido a ponto de não sair da cama e não abrir a boca também não terá a mínima motivação necessária para operar algumas mudanças em sua vida, com ou sem a ajuda de um terapeuta. Fato, né? É fato. Então, assim, a questão é que vai acontecer. Se você tendo em conjunto ali com o que a gente está fazendo, vai acontecer de você tendo esses ajustes no seu estilo de vida, só vai te trazer coisas positivas. Não necessariamente com um fármaco, mas a gente tendo essas mudanças em estilo de vida, vai te trazer essas mudanças hormonais, vai te dar esse suporte, que vai te ajudar também na sua terapia. Isso aconteceu comigo pessoalmente, a gente vê isso na clínica, eu vejo isso na mentoria, eu vejo isso acontecendo porque as pessoas falam, eu tô na terapia há anos. E aí a pessoa vem na mentoria, a gente começa a fazer esses ajustes e a terapia da pessoa flui mais também. Então as duas coisas, por isso que eu falo, é um processo conjunto, as duas coisas andam juntos, né? Então, a gente sabe que às vezes é isso, às vezes você precisa desse empurrãozinho, às vezes você precisa cuidar dessa parte biológica. Não é uma coisa ou outra, são todas as coisas. Você me lembrou uma coisa que é muito interessante. Há 3 anos eu passei por um processo de separação. Só que junto com ele, eu tive uma queda de B12, mas uma queda brusca mesmo. E eu relatava meus sintomas e eles falavam, não é depressão, é depressão. Até que foi feito um exame. Eu não tinha vitamina. Não tinha vitamina, foi só repor, acabou tudo. Todos os sintomas depressivos, eles acabaram com a reposição de vitamina. Porque era falta de vitamina. Sim. Se eu não tivesse um certo grau de autoconhecimento, eu teria usado do Band-Aid. Não estou falando que em alguns casos não sejam necessários o uso de medicamento, mas eu teria usado o medicamento como Band-Aid terapêutico. Sim. Sim, Samir. E assim, às vezes o próprio medicamento, né, acho que até alguém perguntou, passou aí, eu não sei, mas quando comecei o meu tratamento, quando eu comecei a fazer terapia, eu comecei a fazer terapia em 2017, 2018, e eu fiz uso de medicamento porque eu estava em depressão profunda, e eu fiz uso de medicamento durante uns 2, 3 anos. E foi isso. Eu fiz um uso de medicamento, se a gente, né, assim, são abordagens diferentes, obviamente. Pela psiquiatria, eu tenho alguns diagnósticos, né? Tem aí, você pega o DSM, meu analista fala, André, se você parar se você for para um consultório psiquiátrico, você sai de lá com vários diagnósticos, né? Mas, assim, eu tenho alguns já. E naquela época eu estava sendo tratada para depressão profunda e eu tomei alguns antidepressivos por alguns anos, né? E foi isso, assim, tomei os antidepressivos e eu tenho plena consciência, Samir, eu falo isso abertamente, que foram eles que me ajudaram muito, porque eu tinha ideações suicidas com frequência, né? E foram os medicamentos que me ajudaram a sair da inércia, como exatamente o que o Contardo falou aqui. Um paciente que não fala, que terapia você vai fazer? Não tem. Né? Inclusive, tem um livro da Maria Rita Kell, que chama O Tempo e o Cão, acho que eu já falei sobre ele, né, num dos nossos grupos de estudo, O Tempo e o Cão, em que ela fala que uma das questões do depressivo é você perde essa capacidade narrativa, né? E que terapia você vai fazer se você não fala? Né, principalmente uma análise, se é a cura através da fala. Se você não fala, não tem terapia. E aí, então, eu realmente comecei com os fármacos, e foram os fármacos que me proporcionaram ter essa qualidade de poder. Beleza, então eu vou começar a mudar meu estilo de vida. Vou começar a me exercitar, comecei a me exercitar. Vou ajustar minha rotina, ajustei minha rotina.
Vou me alimentar melhor? Vou me alimentar melhor. Vou começar a socializar? Vou socializar. Comecei a socializar, comecei a ter toda essa rotina de novo. Tá bom, então agora eu vou pra terapia também. Comecei a falar. Depois de um tempo, junto com o meu psiquiatra, falei, será que é preciso mesmo? Agora as coisas estão tão estabilizadas? Então vamos desmamar. Tiramos os medicamentos, não voltei mais. Tirei medicamento em 2020, tô aí sem medicamentos até hoje e continuo falando. Sem parar, inclusive. Cada vez mais. Nossa, defeito. A gente escuta tanto que de vez em quando a gente pega pra falar, a gente zima. Exatamente. Entendeu? E aí é isso, só que às vezes a gente precisa desses, né, desses caminhos. E eu cheguei na minha análise, só que é isso que você fala. A patologização, essa parte biológica, ela não pode ser deixada de lado, mas ao mesmo tempo, a gente precisa falar muito sobre isso. Porque quando eu cheguei na análise, foi exatamente isso que aconteceu. A primeira coisa que eu cheguei pro meu analista, falei, foi isso. Eu sou depressiva. E ele falou, mas isso não me diz nada. Né? E aí, essa patologização é justamente esse encurtamento do discurso. Da gente chegar e falar, tá, e o que isso significa? E aí foi a primeira vez que ele me falou isso que eu falei, tá, e o que isso significa? Que aí eu comecei a elaborar. E a hora que você começa a elaborar é que a terapia começa a acontecer ali. E então, sim, a gente precisa olhar para todos esses campos. Mas é óbvio que as coisas precisam continuar acontecendo, né? Eu precisei continuar me exercitando, eu precisei continuar com essa ordem das coisas. Porque o exercício físico, a socialização, a fala, essa coisa precisa continuar acontecendo na parte biopsicossocial, para que a coisa continue acontecendo também, sendo elaborada ali também, e essa roda continue girando. Por isso que eu falo, a organização, o planejamento me ajudam a deixar a roda girando para que eu também não precise voltar para esses quadros em que eu precise da ajuda dos fármacos para voltar para onde eu tô agora. Eu tô pensando aqui, porque você traz muito da sua história, eu adoro isso, tá? Eu adoro porque, na verdade, além de profissionais, nós somos humanos. Nós somos humanos, somos falhos e tudo isso, somos pessoas tal como os outros. E como que você trouxe essa tranquilidade de falar de si e sobre si? Foi através da análise? Eu acho que foi muito. Eu acho que foi parte do meu processo, sabe, Sami? Porque é isso, né? A narrativa faz parte da. Sei lá, pra mim fez parte de um processo de cura. Eu sou. Não sei dizer, né? Se faz parte da geração, mas eu tenho uma ligação assim com a internet há muitos anos. Eu tenho um blog, eu tive blog, né? Desde que eu tenho 33 anos. Acho que eu não cheguei a falar aqui, né? Mas eu tenho 33 anos. Eu tenho blog desde os meus 14, 15 anos. E eu cresci com a internet. Então eu sempre falei muito, sempre gostei muito de narrar coisas, de falar e escrever. E eu tive um canal no YouTube e sempre compartilhei muito, principalmente da questão da aviação. E eu sempre gostei muito de trazer esse aspecto, né, de, olha, aconteceu tal coisa e eu acho que a gente pode, sei lá, aprender com isso também, sabe assim, aconteceu tal coisa comigo e eu acho que todos nós podemos aprender com tal coisa. Então, quando tudo isso aconteceu comigo, eu falei, cara, eu não vejo pessoas falando sobre isso, né? E eu acho importante falar sobre isso, até porque na aviação não tinham pessoas falando sobre isso. E, e é um campo, uma área que muitas pessoas passam por isso, sabe assim, justamente por conta
dessa falta de... É um estilo de vida que eu diria que corrobora para essa falta de organização e de planejamento, de falta de rotina. Você não tem hora para dormir, você não tem hora para comer. A parte biológica da coisa realmente fica completamente desregulada. Total. Sabe? Então, eu via que muitas pessoas passavam por isso e tinham medo de retaliação, de falar sobre isso. E eu não sei, sabe? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa meio aberta sobre as coisas, sabe? De falar. Veio uma pergunta e eu estava pensando, como foi essa quebra de você conseguir falar? Aí eu estava pensando, você trabalhou numa empresa com outras origens, com um monte de coisa. Como é que foi isso para você? Eu não sei, eu acho que acabou sendo muito orgânico também. Eu nem sei, olha, é uma pergunta que eu não sei te dizer se tem uma resposta, sabe assim, que eu parei alguma vez para pensar, se foi uma coisa. Eu acho que sempre foi muito natural para mim. Eu nunca fui uma pessoa do tipo, eu nunca tive problemas sabe assim, de olha, não sei, talvez seja até um sintoma, sabe, se a gente for parar para pensar, né? É, eu nunca tive problemas assim de vergonha, sabe assim, de falar nas redes sociais, sabe assim, a pessoa fala, eu tenho medo de fazer stories. Eu nunca tive. Eu realmente sempre fui. Eu sou assim, na época que tinha o Snap, nem existia stories no Instagram, mas tinha o Snapchat, por exemplo. Eu não sei, gente. Eu pegava o negócio e pra mim sempre foi muito natural. Eu nunca me sentia assim, tem um monte de gente assistindo. Eu sei lá, eu ia fazendo. Eu só queria compartilhar. Se tiver uma pessoa vendo, se tiver 10, se tiver 1000, se tiver uma pessoa que assistir e tirar alguma coisa positiva daquilo ali e se sentir acolhida por aquilo ali de alguma forma, pra mim valeu a pena, sabe? E aí, eu acho que foi um pouco isso. Eu via que eu postava e muita gente vinha e falava assim: nossa, eu também passo por isso, nossa, isso também acontece comigo, nossa. E aí eu falava, mas as pessoas não estão falando sobre isso. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso. E e eu sei, assim, né? Existe toda uma questão que muitas vezes se esbarram, assim, né? Na questão de neutralidade. Vamos lá nas regras fundamentais. A neutralidade. E o que vai acontecer? Então, quando eu comecei a estudar a teoria e eu comecei a pensar, pô, um dia eu vou querer clinicar, como que vai ser? Porque tem muita coisa exposta, né, da minha vida realmente nas redes sociais. Tudo que já passei, coisas no fim, eu acho que são coisas que a gente vai ter que aprender a manejar na clínica, sabe? Assim, na minha própria clínica, né? Eu acho que rola muita identificação, realmente. Todas as pessoas que chegam até mim para mentoria mesmo, por exemplo, chegam até mim por conta das redes sociais, chegam até mim justamente porque rola essa identificação de alguma forma. Então, eu acho que acaba indo para os dois lados. Né? Se as pessoas chegam até mim porque elas se identificaram, também não tem a ver comigo, tem a ver com elas. Então é a forma como a gente vai chegar até isso. Né? Então eu acho que é uma ponte, querendo ou não, sabe, Sami? E eu penso que para mim foi mais era catártico no começo, sabe? Assim, eu preciso falar. E por mais que eu falasse, depois eu achei a análise, e aí muita coisa eu falo na análise e não falo nas redes sociais, obviamente, as redes sociais se tornaram um lugar onde eu falava sobre coisas que eu achava que poderia ajudar pessoas a também procurar. E assim, eu lembro que no começo, um tempo atrás, eu não sei se vocês conhecem, né? Tem um aplicativo chamado Zen Club, que há muito tempo atrás, quando eu comecei a fazer terapia lá atrás, eu comecei a fazer terapia pelo Zen Club. E na época eu tinha um cupom e eu conseguia ver quantas pessoas usavam o meu cupom para fazer a primeira sessão de terapia. E quando eu vi o número de pessoas que usavam aquilo para fazer terapia a primeira vez, aquilo me impactou de uma forma tão grande, porque eu falava o tanto de pessoas que estão fazendo terapia. Porque eu estou falando sobre fazer terapia foi algo que me tocou profundamente, sabe? Então, assim,
eu acho que é isso, é a gente falar sobre esse aspecto. Depois a gente teve a pandemia e eu acho que isso começou a ser falado muito mais, né? Mas quando eu comecei a falar sobre isso lá atrás, era algo que não se falava, de fato. Sim, eu acabei de ler o comentário eu não sei se é Alex ou Alex, é o que vai levar a gente a passear no McDonald's. Eu concordo com você, viu, Alex? Perdeu mesmo. Mas o mundo psicanalítico, nós ganhamos uma colega. Porém, nós ganhamos uma colega. E alguém muito centrado, muito ético. Muito ético em tudo. Obrigada, Sam. Até o cuidado que nós conversamos nos bastidores, o cuidado de como, onde, quando. Muito ético. De se preparar para a clínica. Talvez isso venha aí de uma construção da Andressa. Obrigada, Sam. Você sabe, né? Tá vindo, né? Eu acho que assim a clínica é um desejo, com certeza. Eu gosto muito, né? Eu falo a mentoria, para mim, assim, desde que eu tô fazendo desde 2021 aí que eu tô trabalhando com a mentoria, é um trabalho que para mim eu tenho muito próximo do meu coração. Eu falo com os meus mentorados quando eles vêm para mim, assim, uma vez meu mentorado, para sempre meu mentorado. Assim, são pessoas que realmente me tocam profundamente. E, e com certeza fez muita parte desse meu percurso também, porque me ensina muito, eles me ensinam muito, né? Justamente sobre isso. Foi ali na mentoria que eu consegui também identificar muita coisa, né? Justamente dessa questão, comportamento é sintoma, vai deslocar. Se sair daqui, vai para um outro lugar, né? E a gente consegue evidenciar esse desejo e fica cada vez mais nítido, né? A gente vai apurando a nossa escuta. E foi ali na mentoria também que eu comecei a entender, olha, se eu tivesse num setting, o manejo seria diferente, né? Eu conseguiria fazer uma intervenção diferente, porque isso aqui não é isso aqui, né? Isso não é da ordem do consciente. E então, e aí às vezes aquilo ali também me despertar cara, onde eu consigo encaixar isso aqui na teoria, né? Eu lembro de ter lido isso aqui em algum lugar, eu lembro de onde eu consigo traçar isso daqui. Então a gente aprende muito. Não é a clínica, mas a gente aprende muito com as pessoas, né? São as pessoas que trazem pra gente. Com certeza. Aquela frase famosa, né? Quando a gente toca outro ser humano, a gente também é um ser humano. Uhum. Para além de teóricos. Com certeza. Com certeza, Sami. Então, fiquei muito feliz que você me convidou para vir aqui, né? Eu achei muito legal, apesar, né, no primeiro momento eu fiquei com medo. Eu falei, Sam, como é que eu vou fazer um traçar aí? Porque são coisas diferentes, mas eu acho que foi interessante conseguir, de fato, pensar, né, no meu trabalho da mentoria que está caminhando. A Sami sabe, eu pretendo começar a atender agora em agosto. Então, de fato, Vamos estamos aí aproveitar nesse. e falar o seguinte: nós estamos para as últimas turmas da mentoria da Andressa. De fato, estamos com as últimas vagas da mentoria, porque realmente vou começar agora com a clínica, vou começar a atender como psicanalista em agosto. Então, estou fechando a mentoria, estou fechando esse ciclo. E tá sendo assim, tá sendo um momento, viu, Sam? Tá sendo mais difícil para mim do que eu imaginei, porque estou pegando os últimos mentorados e tô assim, tá sendo bem, bem interessante para mim fechar esse ciclo. Estou me preparando aí realmente para essa transição. E, e fico muito, muito grata por você ter dado esse espaço aqui para mim, de poder ter falado um pouquinho desse trabalho. Porque foi como eu falei, as coisas elas precisam andar em conjunto. Eu acho muito importante a gente ter
essa consciência de que uma coisa não vai caminhar sem a outra, de que a gente não pode fechar os nossos olhos, né, para essa parte consciente nossa também, porque estamos vivendo aqui nesse mundo em que a gente precisa também agir, né? Não é só a gente usar ali só trabalhar o nosso inconsciente, a gente precisa trazer também essa parte consciente para trabalhar a nosso favor, né? Aproveitando, né, o tema da live, porque assim, eu anotei a frase, viu, Andressa? O gozo é custoso, mas ele não é só gozoso. Adorei, tá? Você gostou da minha frase? Você adorou a minha frase, Adorei, né? vou te passar depois. Sustentar esse desejo da psicanálise não é fácil. Não é fácil. Sustentar esse lugar de analista demanda de muito. Como você está iniciando, caso você sinta-se à vontade, as portas da clínica estão abertas para você. A clínica inteiramente, gente. Nós temos valores sociais para a psicanálise, porque, embora seja algo erroneamente elitizado, ela pode ser muito popular. E precisa, né, Sami? Precisa, mas assim, começar nunca é fácil. A gente sabe, todo mundo começou. Eu nunca esqueço o primeiro paciente que me pagou R$ 50 pelo mês. R$ 50 pelo mês. Foi assim, foi o dinheiro mais gostoso que eu ganhei na minha vida. Sim. Porque era o dinheiro do trabalho, de um desejo meu sustentado. Sim. Pra E é o desejo. esse início. É um encontro de desejos, né, Sami? Essa é a questão também, né? Porque a gente sabe que é um investimento de duas pessoas, né? O processo terapêutico não é único, ele não é unitário. Não é. Não é. Eu falo isso para os meus pacientes. Olha, eu tô aqui, mas o grande trabalhador é você. Ele é um trabalho gostoso, ele é um. Eu não sou suspeita para falar, eu adoro o que eu faço. Mas assim, Exato. Andressa, gratidão mesmo. Gratidão pelo seu tempo, pelo seu desejo, pela sua organização. Pela sua organização, tá? Para quem for da clínica e não conhecer a Andressa, o arroba dela tá aí, tá? Segue ela, dá uma olhada no trabalho dela. Essa menina já voou muito, chamo de menina, por causa e vai voar ainda mais. Só que agora, voar na psicanálise, né, Andressa? Graças. Com certeza, Sami. Olha, se tudo der certo, estamos aí, gente. Agradeço muito, agradeço o convite de novo, tanto daqui quanto da clínica. Tanto de tudo, assim, Sami, desde, né, você apareceu e realmente acho que realmente veio para me ajudar demais. Ter todo esse encontro com os pares faz toda a diferença. Então, agradeço de verdade. Tanto pelo convite aqui, pelo trabalho da clínica, com certeza. E é isso, gente. Se vocês quiserem me conhecer, como a Sami falou, meu Instagram tá aberto, minha DM também tá aberta. E, olá, o Lacan me chama, ó, você... a Sami fica assim, olha, gente, eu tô com o pezinho no Ferenzi, gente, tô com o pezinho ali, ó. Mas estamos aí, Lacan, eu e Lacan, a gente fica assim, ó. Aliás, a clínica está sendo representada no congresso pela Karine. Karine está lá no congresso, diferente. Caraca, esquece Ferenzi. Começa a briga aqui. Mas é isso, Sami, muito, muito obrigada de verdade por me Obrigada deixar vir aqui apresentar meu trabalho e também, né, estamos aí, gente, vamos começar e agradeço de verdade. Gratidão, Andressa. Beijo, gente, Beijo, obrigada a todo gente. mundo que participou. Até mais. Até mais. Como é que se liga isso?